Aleluia, 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 aleluia. Eu sou o bom pastor, diz o Senhor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante? Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes foge dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, paz e bem, estamos celebrando a quarta semana da Páscoa. Hoje, 13 de maio, dia em que a Igreja facultativamente faz memória a Nossa Senhora de Fátima. Nesta data, os católicos recordam a primeira das aparições de Nossa Senhora de Fátima aos 3 pastorinhos, Jacinta, Francisco e Lúcia, que ocorreu na cidade de Fátima, Portugal, no ano de 1917. As aparições de Nossa Senhora de Fátima se repetiriam no dia 13 de cada mês até outubro, e durante esses encontros, as crianças rezavam o rosário e recebiam revelações de Nossa Senhora. À medida que as crianças recebiam as visitas de Nossa Senhora, a notícia se espalhava e cada vez mais atraíam peregrinos ao lugar. Hoje, o Evangelho de João nos apresenta Jesus diretamente como a porta das ovelhas. Jesus indica claramente que ele é a única porta por onde deve entrar todos os pastores de Israel, ou seja, os reis ou dirigentes messiânicos de Israel devem se ajustar ao único verdadeiro pastor, que é Jesus. Quem
não entrar, como os apóstolos, pela sua porta, não pode ser verdadeiro pastor. Por isso, na continuação, Jesus explica seu papel de supremo e verdadeiro pastor. A afirmação de Jesus, segundo o qual ele é a porta do aprisco, é de tal modo absoluta que nos obriga a mantê-la como uma verdade de fé. Todo aquele que não se compromete com Jesus e seus ensinamentos não pode ser verdadeiro pastor das ovelhas que continuem os súditos do reino. Essa porta é única, de modo que qualquer outra porta moral ou dogmática será o mesmo que entrar no aprisco por cima da cerca. E isso é roubalheira, é vandalismo, prática própria dos ladrões, que servem melhor a seus interesses do que ao bem das ovelhas a eles encomendadas. Quem são os tais? Evidentemente, aqueles que buscam o dinheiro como proveito de seus serviços ou a fama para serem louvados como tais líderes. Quando Jesus coloca a seu serviço como dar a vida, e para isso ele escolheu a morte para que eles tenham vida, Jesus dirá como os chefes da terra: subjugam e dominam, mas aquele que quiser ser grande entre seus discípulos deve servir a todos, como fez ele mesmo. Não podemos esquecer que os primeiros pastores são os próprios pais. Neste mundo em que o bem-estar e o prazer substituem o amor e o serviço, é bom recordar as palavras de Jesus sobre como apacentar as ovelhas, que no caso são os filhos. Em verdade vos declaro, eu sou a porta das ovelhas. Jesus acaba de abrir a porta que nos tinha mostrado fechada. Ele mesmo é essa porta. Reconheçamo-lo, entremos e alegramo-nos por ter entrado. Os que vieram antes são ladrões e salteadores. É preciso compreender. Os que vieram fora de mim, os profetas vieram antes dele, eram ladrões e salteadores? De forma nenhuma, porque não vieram fora de Cristo, estavam com ele. Ele tinha-os enviado como mensageiros, mas tinham nas suas mãos o coração dos enviados. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz ele. Se ele é a verdade, os que estavam na verdade estavam com ele. Os que vieram fora dele, pelo contrário, são ladrões e salteadores, porque só vieram para pilhar e fazer morrer. A esses as ovelhas não escutaram, diz Jesus, mas os justos acreditaram que ele viria tal como nós. Acreditamos que ele já veio. Os tempos mudaram. A fé é a mesma. Uma mesma fé reúne os que acreditavam que ele devia vir e os que acreditam que ele já veio. Vemos entrar todos em épocas diferentes pela única porta da fé, quer dizer, Cristo sim. Todos os que acreditaram no passado, no tempo de Abraão, de Isaque, de Jacó, de Moisés ou dos outros patriarcas e profetas,
que todos eles anunciavam Cristo. Todos esses eram já suas ovelhas. Neles se ouviu o próprio Cristo, não como uma voz estranha, mas com a sua própria voz. Portanto, quem entrar por Jesus encontrará pastagem, isto é, alimento para a vida, e vida em abundância, a vida eterna. Pai, torna-nos um discípulo dócil de Jesus, o verdadeiro pastor que arriscou a própria vida para nos salvar. Somente Ele poderá conduzir-nos para Ti e contigo viver eternamente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.